Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é muito interessante porque eu tô aqui com a Julia, a minha manequim de prova, e eu vou fazer o vídeo de tomada de medida, que é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal e é um vídeo muito antigo que eu fiz no início do canal, lá em 2015, onde com o mesmo manequim, com um manequim parecido com esse, eu ensinei a tirar todas as medidas. Aquele era um vídeo totalmente despretensioso, foi uma aluna que gravou, não tá com imagem boa, não tá com áudio bom, e por isso eu resolvi fazer de novo esse vídeo, porque foi um dos mais acessados aqui no canal e muita gente me faz perguntas ou me pede, porque essa sim é uma das aulas mais importantes de modelagem. Se você não entender como fazer a tomada de medidas, a sua modelagem pode ser a melhor, mas ela não vai ficar certa. Então fica comigo até no final desse vídeo, que você nunca mais vai passar dificuldade na hora de fazer a tomada de medidas. Bom, para começar, eu tenho aqui uma manequim, ela é tamanho 38, feminina, da marca Draft, que é uma das melhores que eu considero, e ela é toda fofinha, toda específica para fazer mulagem. Então essa aqui é a manequim ideal para a gente fazer esse tipo de aula. Porém, quando você for utilizar isso, provavelmente você vai utilizar uma pessoa, certo? Para fazer a tomada de medidas de um ser humano real. Então, algumas das medidas eu vou mostrar no meu corpo para que vocês consigam entender a diferença entre medir um manequim e medir um ser humano. A primeira medida que a gente precisa localizar é a medida da cintura. No caso aqui da minha manequim, ela já tá com essa medida marcada. Como que eu fiz para encontrar essa medida? No ser humano, onde a gente coloca a mão na cintura, ali é a parte menor da nossa cintura. Então basta você pedir para a pessoa que você vai medir colocar a mão e você vai conseguir perceber que a mão dela automaticamente, né, ela vai colocar na parte menor da sua cintura. Não existe regra acima do umbigo, abaixo do umbigo. É a menor medida entre busto e quadril, ali vai ser a circunferência da cintura. Então, na minha manequim aqui, eu consigo visualizar onde é a parte menor e aí sim eu fiz essa marcação. Marcação feita, eu venho com a fita métrica e passo aqui ao redor da cintura da minha manequim. Importante lembrar que eu não posso apertar a fita e nem deixar sobrando, né? Antigamente as vós, né, as costureiras ensinavam a gente fazer isso, ó, colocar um acréscimo de folga, só que a folga ela só é acrescentada no momento de interpretar a modelagem. Então agora a gente precisa tirar a medida exata da circunferência do corpo do ser humano ou do nosso manequim. A próxima medida que nós vamos encontrar vai ser a medida do busto. Eu vou virar minha manequim aqui de lado porque vocês precisam perceber que a linha do busto passa na parte mais alta do busto. Então a gente vai verificar onde é a parte mais alta do busto e vai sim passar a fita ao redor. Lembrando que quando a gente for medir no ser humano, é importante que ele já esteja usando o sutiã, que provavelmente ela vai estar utilizando quando for vestir a roupa que nós vamos construir, né? Então eu não posso também apertar e nem deixar nenhum tipo de folga nesse momento. Ainda com o meu manequim de lado, eu vou mostrar para vocês como a gente tira o contorno de quadril. Então já tirei contorno de cintura, contorno de busto, agora eu vou tirar o contorno do quadril. Para isso eu preciso verificar onde é a parte mais alta do meu bumbum. E se a gente não conseguir visualizar, basta colocar a fita aqui nessa metade, né, um quarto aqui do corpo. E a gente vai perceber que até uma determinada medida a fita encosta no bumbum do manequim. E depois a fita tá solta, ó. Por exemplo aqui, a minha fita tá até no 21 encostando no corpo da manequim. Depois ela tá soltando. Então 21 é a minha altura da cintura ao quadril. Encontrada essa medida, eu simplesmente vou passar a fita métrica aqui ao redor do corpo da minha manequim, lembrando que essas medidas elas têm que estar completamente retas e paralelas ao chão. E aí eu consigo encontrar o contorno do manequim. Na pessoa, a mesma coisa, você vai colocar a fita métrica a partir da cintura, na parte do bumbum, achar primeiro a altura da cintura ao quadril e depois contornar a medida do quadril. Tirei as 3 medidas, então, principais do contorno do corpo feminino: cintura, busto
e quadril. Agora eu vou tirar o contorno de pescoço. No pescoço da nossa manequim aqui é mais fácil porque existe uma divisão, uma marcação. No pescoço da pessoa, aqui seria exatamente onde está passando aqui o meu colar. Eu teria que colocar a fita métrica aqui ao redor e fazer essa medição. Vou tirar o colar para mostrar para vocês como fazer isso. Tirei o colar, então nós vamos passar a fita métrica aqui ao redor do pescoço, sem apertar. Não é esse contorno aqui, é um contorno da base do pescoço. Então vai ser dessa forma aqui que a gente vai conseguir fazer um colarinho, fazer um decote e entender aqui essa circunferência do pescoço. Seguindo ainda nas medidas de contorno, a minha manequim não tem braços aqui para eu tirar os contornos do braço. Então eu vou utilizar o meu braço e vou mostrar para vocês como fazer essas medidas no corpo humano. Eu vou dobrar aqui a minha manga para tirar o contorno do bíceps. É importante que essa medida seja na parte mais alta do bíceps, mas sem a pessoa fazer força. Então nesse caso aqui, ó, eu tô contornando a fita no meu bíceps, mas não estou apertando. O mesmo acontece para o cotovelo, então a gente vai tirar a medida do cotovelo de duas formas. Cotovelo esticado, eu vou passar o contorno aqui da minha fita e depois eu vou fazer um ângulo de 45 graus aqui, ó, com o meu cotovelo e vou tirar a medida do cotovelo dobrado. A última medida seria a medida do punho e da mão. A medida do punho é muito fácil, a gente passa a fita métrica ao redor do punho da pessoa, também sem apertar e sem afrouxar. E por último a mão, a gente pede para a pessoa fechar a mão dessa forma e a gente passa a fita ao redor aqui da mãozinha fechada da pessoa. Mas por que medida de punho e por que medida de mão? Porque no momento em que a gente for afunilar a manga, se essa minha manga tiver uma abertura, eu posso utilizar a medida do punho, ou seja, vai passar na mão. Agora, se essa minha manga não tiver uma abertura, eu preciso que ela passe na mão, então eu preciso usar a medida do contorno mínimo da mão. Seguindo ainda nas medidas de contorno, nós temos a medida de coxa, que eu posso mostrar aqui na minha manequim. Nós vamos estar passando a fita métrica ao redor aqui da coxa da minha manequim, da mesma forma no ser humano. Contorno de joelho, eu vou fazer a mesma coisa como eu fiz com o cotovelo. Então, eu vou tirar o contorno do joelho esticado e o contorno do joelho também dobrado. E na parte do pé, vai se aplicar o mesmo pensamento da diferença de medidas entre punho e mão. Eu vou tirar contorno do tornozelo e depois o contorno do calcanhar, porque quando eu fizer uma calça skinny completamente justa na barra, ela precisa ou ter uma abertura ou ter uma medida mínima suficiente para o pé passar e vestir aquela calça. A última medida de contorno que nós vamos tirar vai ser a medida de contorno do gancho. Existem duas formas para tirar essa medida. A primeira é contornando realmente o gancho, saindo lá da altura da cintura frente até a altura da cintura costas. Essa medida aqui nós usamos para trabalhar com roupa de malha, quando eu tenho tecidos com elasticidade. Agora, quando a gente for trabalhar com roupa de tecido plano, eu não posso tirar a altura de gancho dessa forma. Eu preciso posicionar a minha modelo sentada numa cadeira e tirar a altura da cintura até a base da cadeira onde a pessoa está sentada. Tiramos todas as medidas de contorno, agora a gente vai trabalhar com as medidas de altura. A primeira delas vai ser a altura da cintura até o meio da frente, ou seja, o centro-frente. Importante lembrar que aqui, como eu já falei, a minha manequim está com as medidas demarcadas. Quando você for tirar a medida numa pessoa, você pode também amarrar um fitilho na cintura, uma fitinha de cetim, um barbante, e essa medida deve ficar, essa linha deve ficar ali o tempo todo, para que essa medida sirva de referência para as alturas de comprimento superior e para as alturas de comprimento inferior. Para o meio da frente, eu posiciono então a minha fita métrica lá no pescoço, ou seja, lá na divisão desse ossinho que nós temos aqui, e levo até a marcação do barbante, do fitilho na minha cintura. Então essa aqui é a medida de altura cintura-frente e faço mesmo para altura cintura-costas. Coloco a minha fita métrica aqui
e levo em linha reta até o meu barbante na altura da cintura. Aí eu vou ter o meu ACC, altura cintura costas. Agora eu vou tirar a medida de altura da cintura ao pequeno quadril e ao quadril. A altura da cintura ao quadril eu já tirei quando demonstrei para vocês como tirava o contorno do quadril. Coloquei a fita aqui, até onde a fita encostou no bumbum, ali a minha altura da cintura ao quadril. E agora, ao pequeno quadril, vai ser nessa região onde nós temos um ossinho que é o final da nossa bacia. Então aqui eu não consigo visualizar, mas na pessoa basta você pedir para a pessoa tocar o ossinho da bacia e ali vai ser a altura da cintura ao pequeno quadril. Essa é uma medida que serve de referência para comprimentos, não é uma medida fundamental para construir modelagem, é apenas uma medida complementar. Uma outra medida super importante do conjunto de medidas de altura é a altura do busto. Eu tenho duas formas para tirar essa medida. A primeira delas, eu coloco a fita métrica lá no centro do pescoço e em diagonal eu trago ela até a altura do busto. Ou seja, eu vou passar a minha fita daqui, vou sair com ela daqui, dessa divisão desse ossinho, e vou levar até a altura maior do busto. Na pessoa, peça para ela localizar onde está o seu mamilo, que aí a gente vai conseguir acertar realmente a altura do busto. A outra medida eu posso fazer daqui da altura do ombro até a altura do busto. Lembrando que cada método ensina de uma forma. O método que eu modelo e que eu gosto de ensinar, ele tira a medida da altura de busto na diagonal. Mas não é errado tirar essa medida também a partir do ombro, desde que o método de vocês peça essa medida ser tirada dessa forma. Ainda nas medidas de altura, nós temos as alturas do braço e as alturas da cintura para a parte inferior. Para as alturas do braço, você vai colocar a fita métrica a partir do ossinho aqui do ombro e vai passar ela na ponta do seu cotovelo. Vai pedir para a pessoa fazer esse movimento com ângulo de 90 graus e a medida vai ser tirada até o ossinho do pulso. E essa altura até o cotovelo vai ser a altura do cotovelo. Então, no braço a gente tem a altura total, que vai até o ossinho do punho, e a altura do cotovelo. Na parte inferior, da cintura para baixo, nós temos também duas medidas, a altura da cintura ao joelho e a altura da cintura ao chão. Você vai colocar a fita métrica na cintura da pessoa e você que está tirando a medida vai se abaixar sem que a pessoa se incline e vai colocar a mão onde está o joelho da pessoa e ali vai determinar a altura. E para a altura da cintura ao chão, você vai deixar a fita métrica cair soltinha e com o seu pé você vai esticar a fita lá no chão e vai olhar o resultado que deu da medida com a fita esticada. E agora o nosso último grupo de medidas são as medidas de comprimento, ou seja, são medidas que são tomadas na horizontal, mas que não fazem o contorno do corpo. São apenas 4 medidas. Comprimento de ombro, nós vamos encontrar essa medida na divisão entre pescoço e ombro até o ossinho do final do ombro da pessoa. Então, na pessoa, nós vamos encontrar essa divisão que vai ter aqui no ombro e vamos levar essa medida até no ossinho aqui do final do ombro. Outra medida de comprimento vai ser a distância do busto ou seio a seio. Você pede para a pessoa localizar o mamilo e você coloca a fita métrica entre a divisão do busto. Essa medida é fundamental para o traçado das nossas pences, porque todas as pences do corpo frente, elas iniciam-se na construção da base abaixo do ápice do busto. E as nossas duas últimas medidas é o cava-cava frente e costas, que também pode ser chamado de carrure ou carriou em francês. A gente posiciona a fita métrica na menor parte da cava. Aqui está fácil porque está marcado, mas no corpo humano você precisa encontrar essa divisão que sai lá da axila e que vai até aqui em cima, ou seja, é como se você colocasse a mão aqui, ó, e é a divisão entre o tronco superior da pessoa e o seu braço. Então aqui seria a extremidade da minha cava de um lado e aqui, ó, onde eu consigo fazer movimento, é a extremidade da minha cava frente do outro. Então eu posiciono
a fita métrica e tenho 29 centímetros. Essa é a distância de uma cava à outra. E repito mesmo na parte das costas, eu encontro a menor parte da minha cava de um lado e do outro e passo a fita em linha reta. Então, para recordar, no vídeo de hoje a gente aprendeu a fazer a tomada de medidas do corpo feminino através de um manequim de provas como o meu. Nós dividimos as medidas em contorno, altura e comprimento. Contorno são todas as medidas que contornam o corpo, ou seja, contorno de cintura, contorno de quadril, contorno de coxa, contorno de joelho. A altura são todas as medidas que são tiradas na vertical, a altura da cintura frente, a altura do braço, a altura do cotovelo, entre outras. E comprimento, que são medidas que são tiradas na horizontal, mas não fazem o contorno total. Cava a cava, seio a seio e comprimento do ombro. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado um pouco mais das dúvidas de vocês, pois a forma de medir não mudou de 2015 para cá. Espero ter ajudado vocês a fazer mais fácil essa tomada de medidas, seja no manequim ou no corpo humano. Não se esquece de compartilhar com todo mundo que também tem dificuldades de fazer a tomada de medida. Manda esse vídeo para essas pessoas que precisam aprender mais sobre modelagem. Se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo e continua por aqui acompanhando, porque toda semana tem conteúdos novos para vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!